Muito bem, pessoal, vamos dar início à nossa terceira aula, tá? Quando a gente trata sobre o universo de escatologia, é bastante desafiador, porque há um amaranhado de interpretações que seguem aí, né, a escatologia. Talvez grande parte da nossa igreja, e da igreja de maneira geral, ela tem uma influência forte do dispensacionalismo, como nós vimos na semana passada. É uma forma de enxergar a escatologia. A Igreja do Nazareno ela não tem uma posição definida, né? Como, por exemplo, os nossos irmãos presbiterianos, né? Que são reformados, né? No sentido de nossa escatologia ela é amilenista, né? Entendemos dessa forma a volta de Cristo, o milênio, eles têm um posicionamento definido. A Igreja do Nazareno, desde a sua fundação, ela não teve uma definição na sua escatologia, por um único motivo, né? Não trazer divisão na igreja a partir de interpretações que são secundárias da vida da igreja. Por que secundárias? Porque o que une a igreja, né, é o Espírito de Cristo, a presença do Espírito Santo, a comunhão e algumas doutrinas básicas, né, da igreja cristã, elas vão se compartilhar nas outras tradições também. Então, em todas as tradições ou em todas as escolas de interpretação, nós vamos encontrar caminhos para ler a escatologia, ok? Então, a gente precisa ter essa cabeça para entender as linhas de interpretação. Se você estudou e entende que o dispensacionalismo ele é mais coerente para a sua realidade, você vai estudar e vai se aprofundar sobre o tema. Se você acha que é o amilenismo, né, ou o pós-milenismo, e aí você também desenvolve isso, né? Não há nenhum problema nisso, tá? A questão maior, né, é que nós precisamos, no mínimo, de um conhecimento mais abrangente, né? E o que eu tenho proposto na nossa aula de escatologia bíblica do Ideal College é literalmente verificar as possibilidades de interpretação. Como que nós podemos interpretar a escatologia bíblica? Quais são os caminhos, né? E nós definimos um caminho olhando para a Escritura, né? A Escritura é a base da nossa fé. A Escritura ela é a inspiração de Deus para nossa igreja, para nossa vida, para nossa fé. E a partir da Escritura, que é inspirada por Deus, como revelação plenária, verbal, inerrante, é aqui que a gente caminha para a interpretação das Escrituras Sagradas. Significa, né, que o método de interpretação do Apocalipse ou da escatologia bíblica está diretamente relacionado não só a escritura, porque as demais tradições também elas olham para a escritura sagrada, né? Mas é interessante que o método que nós nos utilizamos para tentar compreender esse momento do nosso estudo é o histórico gramatical, ou seja, nós estamos lendo os textos a partir do seu contexto histórico. Nós estamos lendo o texto a partir do seu momento literário, e ali a gente vai trazer, né, informação, nós vamos trazer com conteúdo para tentar interpretar as questões que estão relacionadas ao tempo deles e ao tempo vindouro, ok? Só um pouquinho, gente, que eu acho que tem gente aqui que tá. O Pedro, acho que está com problema para entrar aqui na. A Vanessa também está com problema, eu vou auxiliá-la aqui, pastor. Tá. Deixa eu verificar uma coisa aqui, gente. Muito bem. Então, o nosso desafio para esses dias é tentar ter um olhar mais
panorâmico da escatologia a partir do texto sagrado e a partir de interpretações que a igreja cristã se posicionou ao longo da história, tá? Ao longo da história da igreja, teve momentos que ela se tornou pré-tribulacionista, né? Intratribulacionista, e a igreja primitiva acreditava que imediatamente Jesus viria, né? E buscaria a sua igreja, e eles estavam vivendo no olho do furacão a partir de uma grande tribulação que eles entendiam. Depois dos primeiros séculos da igreja, né, ficou mais forte o pré-milenismo histórico, depois o amilenismo, e os últimos 100 anos aí, o dispensacionalismo, como nós falamos. Isso vai ficar mais claro na outra aula. E o pós-milenismo. O pós-milenismo é uma linha que me agrada, ainda que há uma situação ali difícil, às vezes, de trabalhar com relação ao otimismo da missão, mas é possível sim, a gente vai trabalhar isso nas próximas aulas. Então, assim, fica ligado, tá? Tem a abertura da cabeça aí para a gente poder desenvolver o trabalho e caminhar junto aqui. Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula da semana passada. Nós estamos falando do método hermenêutico, que é o quiasmo, é uma forma de olhar para o texto que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 24, sobre um futuro próximo que ele está fazendo referência e um futuro distante. Hoje nós vamos falar desse futuro distante que Jesus responde aos discípulos, com relação à pergunta, quando será o dia, né, da sua vinda? E aí ele vai responder, quando será o dia da sua vinda e a sua volta? Ele sai de um futuro próximo, falando da destruição do templo, e agora responde esse futuro distante da igreja, da perseguição, do espírito do anticristo, da volta de Cristo. E é muito interessante isso dentro do Mateus capítulo 24, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Muito bem, gente. A tela está sendo compartilhada aí. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Parece que deu um pouco lenta aí a internet. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Alguém abre o microfone e me dá um feedback aí. Tá sim, pastor. Tudo certo. Tá bem ruim. Deu uma travada aqui, pessoal. Dá uma segurada aí. Deixa eu ver se eu consigo esperar aqui. Vamos de novo. Vamos ver se dá certo agora. Muito bem. Vamos lá. Acho que agora vai, hein? Deixa eu só tirar esse... Muito bem. Nós trabalhamos, né? Agora acho que vai, pessoal. Nós trabalhamos semana passada esse formato quiasmático de Mateus capítulo 24 em A1, a gente chamou de A1, e hoje vamos falar do B1. O A1 foi até o versículo 13, que nós tentamos responder o aspecto da perseguição dos primeiros cristãos. Os primeiros 3 séculos da igreja foram séculos difíceis, né? Onde os imperadores romanos perseguiram a ponto de massacrar a igreja cristã. Hoje, a resposta que Jesus vai dar está relacionada ao futuro distante, a manifestação do anticristo, a perseguição dos crentes e a grande tribulação e o retorno de Cristo. Então vamos dar aqui sequência aqui, ó. Mateus capítulo 24, pessoal. É interessante você trabalhar com a sua Bíblia aberta para a gente tentar o máximo possível, né, desenvolver aqui uma linha de raciocínio sobre esse quiasmo. Olha só, o versículo 14 diz assim, Vanessa, novamente, vamos lá, admitir.
Aqui, versículo 14, olha só o que Jesus diz. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho das nações, então virá o fim. Essa aula aqui, pessoal, eu acho que isso é importante. Pode ser que, se você ainda não assistiu a aula anterior sobre a exposição do livro de Mateus 24, onde nós trabalhamos esse futuro próximo, que Jesus fala da perseguição da igreja, né, das guerras, dos rumores de guerra, dos falsos profetas, né, dos terremotos, da perseguição da igreja, é importante você assistir. Jesus está respondendo aos discípulos que esses sinais eram sinais próximos, não da vinda dele, mas da era da igreja, dos 3 primeiros séculos. É importante você assistir a aula, ela está no nosso canal do YouTube, lá da Igreja Nazarena da Família, assista a primeira aula e retome essa aqui depois, novamente, que é a que nós estamos estudando. Então, agora, a gente vai falar desse futuro distante, que está no versículo 14, olha só. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então o evangelho será pregado no mundo, olha aí, ó, e depois virá o fim. É importante para a gente ressaltar que o fim virá não imediatamente, ok? O evangelho será pregado nas nações, né? E depois disso virá o fim, mas ele não necessariamente está dizendo que o fim é imediato, ok? Então, a gente não está no texto olhando e Jesus está respondendo para os discípulos, olha, o fim, as guerras, as tribulações, tudo que vocês que vão passar é sinal do fim. Jesus não disse isso. Jesus está dizendo assim, olha, o evangelho terá que ser pregado entre as nações, depois virá o fim. Tá? Ele também não diz que essa universalidade do evangelho, que é a pregação do evangelho às nações, né, será um momento cronológico único, ok? Nós já estamos há 21 séculos. E algumas expressões que Jesus usa em Mateus 24 fazem referência ao tempo dos apóstolos. Outras, ao tempo futuro. Depois ele volta de novo para o tempo dele. Depois ele retoma de novo para o final. Tá? E ele termina o sermão dele falando parábolas, no capítulo 25, né, do servo fiel, né, das 10 virgens, e ali ele vai desenvolver essa ideia da manifestação da sua vinda, ok? Em qualquer momento você pode parar, tá, e fazer a pergunta ou mandar no chat aqui, eu fico atento, tá? Essa expressão da universalidade do evangelho, deixa eu ver, mais 2 pessoas. Essa expressão, deixa eu ver aqui que alguém escreveu. Ok, ótimo. Eu acho que dá, Joyce, para a gente configurar para a próxima semana, eu colocar você como anfitriã também, e você vai ficar olhando os comentários, porque aí eu não preciso ficar parando a aula também. Eu acho que a gente consegue fazer isso na próxima. A questão aqui, gente, né, e eu estou lendo o slide, é que haverá um tempo diferente daqui para diante. Capítulo 24, que nós vamos ler daqui a pouco de novo, os primeiros versículos, vai fazer uma referência à pergunta dos discípulos. Olha só, o versículo 1. Jesus tendo saído do templo, e ele ia se retirando, quando se aproximou dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse, olha o que Jesus disse, não vês tudo isso? Em verdade, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos mostram o templo para Jesus, e Jesus fala, vocês não estão vendo? Não vai ficar a pedra sobre pedra. Aí os discípulos perguntam, olha só, diz-nos então quando sucederão, né? Versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os primeiros discípulos, os discípulos em particular, e lhe disseram, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? A resposta de Jesus, que não ficará pedra sobre pedra do templo, ok? O templo foi destruído, como eu disse na última aula, no ano 70, pelo imperador, né, pelo general Tito, ok? Olha só. Então ele diz, quando que sucederá essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e a consumação dos séculos?
Então, os discípulos fazem duas perguntas para obter a resposta de Jesus. A primeira, quando que será que o templo vai ser destruído? O Senhor está dizendo que não vai ficar pedra sobre pedra. Quando que isso acontecerá? E qual será o sinal da tua vinda? Futuro. Quando será a consumação do século? Futuro. Então, nesse versículo 14 para frente, a gente começa a responder o futuro. Jesus agora ele sai desse momento presente dos discípulos e responde o futuro de quando será a vinda dele e a consumação dos séculos. Então, esse tempo que nós estamos falando não é necessariamente um momento cronológico de Jesus. Ele vai migrar entre o presente e o futuro nas suas respostas no sermão escatológico, ok? E aí ele começa a dizer, daqui para frente, desse versículo para frente, começa uma nova era escatológica, ou seja, Jesus vai mostrar agora como que serão os sinais que vão suceder a segunda vinda dele. Então, ele sai do momento próximo e agora migra para um momento distante. Olha só. Vamos ver se a gente consegue mudar o slide aqui. Muito bem. Versículo 15, leia comigo. Quando eu leio comigo, assim, né? Eu estou lendo, você acompanha aí. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, algumas palavras aqui são importantes para a nossa interpretação, tá? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, predita pelo profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha só. Gente, Jesus aqui está dando orientação sobre uma grande tribulação que virá. E, na sequência, a volta dele. Presta atenção. Quando viu o abominável da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, olha só, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Gente, é interessante aqui, a gente encontra nesse momento, deixa eu voltar aqui, uma imagem que Jesus traz agora para nós de um momento de grande tribulação, ok? O Apocalipse vai falar de grande tribulação. Algumas escolas escatológicas vão entender que essa grande tribulação ela virá, né, posterior à vinda de Jesus. A igreja não passaria, o pré-tribulacionista, ok? Então, a igreja é arrebatada. Eu estou aqui tentando mostrar para você algumas linhas de interpretação. Jesus está dizendo, né, que vai se manifestar o abominável, ok? Da desolação predito pelo profeta Daniel, que na verdade é o quê? O anticristo, ok? Por muito tempo na igreja, nós falamos isso na última aula, houve o espírito do anticristo em pessoas que se opuseram à igreja, foram opositores à fé e perseguiram a igreja, inclusive os imperadores dos 3 primeiros séculos. Mas a igreja, ao longo da história, passou por muita luta, né? E aqui a gente encontra, né, a figura do anticristo que vai se manifestar, e ele vai dizer o seguinte: virá uma grande tribulação como nunca houve antes, nem jamais haverá. Aí ele diz, e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se
salvaria. Então, Jesus está mostrando para nós no Sermão dos Oliveiras, com os discípulos, respondendo a pergunta do versículo 3 do capítulo 24, diz-nos quando sucederão estas coisas. A destruição do templo. E qual é o sinal da tua vinda e a consumação dos séculos? Qual é o sinal da sua vinda? Jesus está dizendo, haverá uma grande tribulação, que nunca, desde o princípio do mundo, houve. Tá? Isso aqui é importante para a gente. Aí ele vai falar aí das grávidas, aí daqueles que estão no eirado não desça, aqueles que estão no vales fujam para os montes, aquelas que amamentam, coitada, porque ele está falando do quê? De mobilidade. Haverá um tempo de grande perseguição sobre a igreja. Tá? E a gente precisa notar aqui, gente, que Jesus não está falando do momento dele, está falando de um momento que virá. Ok? A manifestação do anticristo, né, Jesus está falando aqui, é o homem da iniquidade. Ok? Também está falando sobre a grande tribulação e os seus efeitos. Os efeitos que a grande tribulação trará sobre a igreja. Ok? Eu acabei de afirmar que algumas escolas entendem que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja será arrebatada antes. Porque essa linha de interpretação acredita que há um arrebatamento secreto da igreja. E a igreja de Deus na terra será levada ao céu, nas nuvens com o Senhor, e Jesus, posteriormente, vindo a tribulação, a grande tribulação, né, voltará, né, com a igreja para lutar a luta do Armagedon e depois estabelecer, né, o juízo eterno e o estado eterno, que é a própria eternidade. Então, a gente olha para esse momento, né, fora a questão do milênio, que nem citei aqui, a gente olha para esse momento e a gente precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, o texto diz para nós que virá um momento de grande tribulação. Ok? Jesus está falando para quem? Para os discípulos, respondendo a pergunta, quando será os dias da sua volta? Ele diz, será um dia de grande tribulação. Olha só isso aqui, ó. O sinal para a manifestação do anticristo é a abominação da desolação descrita em Daniel 9, 27. Abra a sua Bíblia comigo, Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Diz assim. Abra lá comigo. Muito bem. Aqui a gente encontra, né, uma profecia, e o capítulo 9, gente, é uma profecia sobre o povo judeu e o cativeiro babilônico, ok? Daniel, né, está nesse momento falando acerca dos pecados da nação e o destino que a nação teve nos 70 anos, no cativeiro. E aí o texto avança até o capítulo 20, e ele diz assim, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo, meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, né, o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao príncipe, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício à tarde. Ele queria me instruir, falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te, entender-te o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado e considera, pois, a coisa que entende a sua visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ele está falando o quê? A visão das 70 semanas ali, do próprio tempo da Babilônia. Mas também é um quiasmo, é também uma referência ao futuro, ok? E ele vai trabalhando esse aspecto das 70 semanas, de uma maneira simbólica. Olha o versículo 27 comigo. E ele fará firmemente, olha só, ele fará firme aliança com muitos. Olha só. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
sobre as asas das abominações virá o assolador, que é aí a figura do anticristo, até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui a gente encontra o versículo 26 vai falar desse que virá. Quem é o que virá? Está falando do ungido. Olha só o versículo 26. Depois das 70 semanas, das 72 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade. Olha só, a cidade e o santuário. Nós estamos falando de Mateus 24. A cidade e o santuário ele é destruído no ano 70. Tá? Então, está fazendo uma referência na época do cativeiro, mas fazendo um olhar futurístico aqui dentro do texto de Daniel. Tá? Destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Tá? Fazendo referência ao dilúvio, ao juízo final. Tá? Que é o dilúvio que houve ali a figura de Noé e sua família, e o resto todo foi morto. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará o quê? Firme aliança com muitos. Por uma semana. Essa uma semana, alguns estudiosos vão falar que é a semana da igreja. Aqueles que vão atribuir essa semana, o pré-milenismo vai dividir em duas, 3 anos e meio, né? E 3 anos e meio. Os últimos 3 anos e meio de tribulação para aqueles que ficarem após a volta de Cristo. Nós entendemos diferente. Quando eu falo nós, é a interpretação que eu acho que é mais coerente. Nós entendemos que essa última semana é a semana da igreja na Terra. É novamente um símbolo, um período longo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então, a gente encontra aqui alguns textos que vão fazer referência a essa abominação, a essa desolação, que também é futurística. 11:31, olha lá, vamos ver o que está aqui no 11:31. Capítulo 11, versículo 31. Dele sairá forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Há uma situação, tá, de uma grande... como é que eu posso dizer? Há um evento entre o judaísmo, né, na guerra ali dos Macabeus, onde há um personagem que entra no templo e ele sacrifica um quadrúpede, um animal, um porco, dentro do templo, no altar, né, trazendo essa abominação. Então, há algumas referências aqui do que virá. Tá? Isso aqui é até antes de Jesus, gente. Agora a gente encontra o versículo 11 do capítulo 12. Tá? Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado, olha só, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até os 1.335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Aqui a gente encontra algumas imagens, números, e aí há linhas que vão fazer contas, que não é o meu caminho aqui, porque eu nem sou especialista nisso, mas eu estou tentando demonstrar para vocês que o que Jesus está falando em Mateus, no capítulo 24, não se refere ao momento que ele está com os discípulos respondendo sobre a queda de Jerusalém, sobre a queda do templo, a destruição do templo, mas sim a um futuro que virá de uma grande desolação sobre a terra, mediada pelo anticristo e pelo sistema corrupto, que vai gerar uma grande tribulação sobre a igreja de Deus e sobre o mundo. Tá? Então, a gente começa agora a avançar aqui, e o texto vai começar a explicar novamente a relação de como que vai acontecer isso. E ele vai falar, olha, os cristãos, nesse momento, precisam fugir. Ao longo da história, a gente vai ver os cristãos fugindo das perseguições. A igreja, nos primeiros 3 séculos, né, retomando aqui a figura do passado da igreja, é uma igreja que foi perseguida e que viveu escondida, né, muitas vezes nos sepulcros, escondidas, né, porque elas não podiam ter vida social como um cidadão dentro de uma província romana, porque eles eram perseguidos por causa da sua fé. Nesse tempo futuro, quando isso ocorrer, o texto diz, os cristãos devem fugir.
Eles não devem estar presos às coisas materiais. Lembra a mulher de Ló, né, que fica para trás? Muita gente vai ficar preso, né, nas questões materiais e vai pagar um preço alto. Com relação à questão das grávidas e das mulheres que amamentam, o texto fala do quê? De mobilidade, ok? O texto fala de inverno, espera que ele não volte no inverno e nem no sábado, fazendo referência ao que é essa mobilidade desse tempo. Você vai precisar ter tempo para fugir. E a expressão que ele usa no capítulo 24, como ai, né? Ai das grávidas, ai daquelas que amamentam, né? Ele tem uma conotação de tristeza, de pesar, de lamento, tá? Na nossa língua é mais ou menos assim, coitada dessas mulheres, elas vão pagar um preço muito alto, né? Elas serão presas fáceis, tendo em vista o caráter sanguinário da grande tribulação. E aqui ó, a gente vai fazer referência ao caráter sanguinário de uma grande tribulação que virá no futuro, ao cativeiro assírio. Se você já estudou um pouquinho de Antigo Testamento, eu acho que a nossa próxima disciplina, acabando Apocalipse, a gente vai fazer um panorama do Antigo Testamento. Eu acho que a Lucineide vai fazer isso com vocês. Estou vendo com ela aqui. Depois nós vamos para o Novo, né? Há um período do Antigo Testamento, eu vou passar já. Há um período do Antigo Testamento que há um cativeiro conhecido como assírio, um cativeiro que era literalmente um período de grande tribulação para o povo de Israel. Já te passo já, irmão. Tá? E aqui a gente tem algumas imagens que mostram para nós sobre o que é o cativeiro assírio. Eu não sei se dá para ver na imagem aí, nas gravuras, né? As pessoas sem pés, sem mãos. A pessoa ela está crucificada, mas na verdade ela não está crucificada. Há uma estaca que entra, né, na região do ânus e sai no pescoço, na garganta. Eles tinham uma política de guerra maligna, né? E a gente encontra gravuras da perseguição assíria. Olha só, eles crucificados, tá vendo? As pessoas com estacas. É impressionante como o Império Assírio tinha uma política de guerra devastadora sobre aqueles que eles conquistavam. Aqui a gente tem os assírios, né, segurando cabeças, né, de pessoas. Eles cortavam as cabeças das pessoas. É interessante que o texto vai mostrar. Eu vou parar um pouquinho para responder o Zé, mas muitos deles penduravam, né, isso aconteceu até no Império Romano, na época, né, que eles colocavam, né, as pessoas como crucificadas e queimadas para iluminar a cidade à noite. Era um período de muita tribulação. E Jesus disse que será parecido, né? Um momento talvez não parecido, mas pior do que a igreja passou nos primeiros séculos. O irmão Zé, pode falar, depois eu retomo aqui. Pastor, é o seguinte, assim, a escatologia trata desse assunto, ainda que para o futuro, e realmente Jesus fala disso, né, mas de uma forma assim bem literal, de acontecimentos que acontecerá de uma forma bem literal. E a gente vive assim o ensinamento e interpretação assim das escrituras e do Apocalipse, onde muitos acreditam que a gente já vive isso, outros dizem até que nós já vivemos, outras linhas que viveremos no futuro. E o próprio Jesus, ele não determinou, não especificou um tempo, assim, definiu um tempo para esses acontecimentos. A minha dúvida, assim, será que esses acontecimentos eles serão assim, necessariamente literal, como a gente tem ouvido e tem interpretado, ou é possível que esses acontecimentos, essa tribulação, seja de uma outra forma? As ciências, assim, partindo da escatologia, trata essa possibilidade ou não? Assim, mais para a linha assim, espiritual, enfim, de outra forma, não nesse sentido literal, até porque, mesmo para aqueles que dizem e que acreditam e que pregam que a gente já vive, ou que já vivemos, não bate muito, principalmente com essas
com essa parte aí de Daniel. Assim, então, se a gente está vivendo, não tem muita concordância com a realidade com a realidade bíblica, com os descritos bíblicos. Então, daí meu questionamento se Jesus não estava também falando de uma outra forma de acontecimento, assim, perseguição, sofrimento, muito sofrimento, mas de uma outra forma que dê possibilidade da gente parar para pensar e considerar esses dias que a gente está vivendo. O que o senhor tem a dizer? Ou me ajudar? Tá bom. A gente precisa levar em consideração o método que a gente está utilizando para interpretar. Lembra que a gente falou do preterismo parcial. Parte das profecias já se cumpriram, parte ainda não. Quando a gente fala de futuro distante, nós estamos falando de um futuro, Jesus está falando, se referindo ao futuro distante que se consolida com a vinda dele, que é a segunda volta, né? A segunda vinda dele. Então a gente tem esse período. Esse período da igreja, o Espírito Santo está trabalhando, está agindo. Ao longo dos séculos você vai encontrar, por exemplo, o século XVII, XVIII, século XVI, Reforma Protestante, XVIII, XIX, e início do século XX, você vai encontrar, por exemplo, grandes avivamentos, a igreja crescendo, o evangelho sendo pregado. Mas também a gente vai encontrar, por exemplo, o século XX, um século da guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? E o mundo nunca teve paz, né? Ainda que a gente tenha uma paz relativa, o mundo nunca teve paz. O espírito do anticristo, a oposição à igreja, ela sempre existiu ao longo da história dos 21 séculos da igreja. Ela sempre existiu. Só que o que Jesus está dizendo, que ele está respondendo, vocês nunca possam esquecer a resposta que Jesus está dando aos discípulos. Nós não estamos amarrando a uma interpretação sem sair. Por exemplo, eu não estou me utilizando de uma interpretação para tentar dar sentido à nossa história. Isso aí é o método historicista, que nós vimos uma aula lá atrás. A gente pegar a história e aplicar à história questões da Bíblia e dos sinais dos tempos. Isso foi usado pelos papas, né, como anticristos e assim por diante. Então, a gente não está fazendo isso. Nós estamos respondendo a pergunta de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte, olha, estas coisas, elas vão acontecer, mas não é o fim. Ele está respondendo aos discípulos. E aí ele vai para esse futuro próximo dizendo que antecederá a volta dele. A resposta de Jesus em Mateus 24 é o seguinte, o futuro que eu estou dizendo, onde virá uma grande tribulação, e aí a gente tem figuras nesse texto, com imagens, com o próprio Daniel, né? Essa figura do anticristo, de uma personificação de uma pessoa que virá no futuro. Eu não acredito aqui, gente, que nós ainda vivemos isso na totalidade, mas nós estamos literalmente já vivenciando esse tempo. E um dia, eu acredito, e eu não sei aqui, porque a Bíblia diz que nem o filho e nem ninguém sabe, senão o pai, sobre quando será esse tempo. O que nós precisamos fazer é estar atentos aos sinais e estar preparado. Agora, o que eu estou tentando fazer, volto a repetir, vou fazer isso sempre, é responder o texto bíblico para vocês, tá? Eu sei que vocês, com muita influência que vocês têm, né, do dispensacionalismo, tentam responder questões que vêm à tona, mas eu quero que vocês façam o exercício de ficar no texto comigo, para depois a gente avançar. A gente está construindo a casa, a gente está indo para o alicerce, né? A gente não podemos chegar lá no telhado, a gente está fazendo as bases, entender os métodos, para depois a gente caminhar para responder algumas coisas que fazem sentido, sim, na nossa história e no nosso tempo. Agora, há questões que são literais, há questões que são simbólicas, a gente precisa entender isso dentro do seu momento, tá bom? Eu peço paciência para vocês, eu sei que vocês vão, em algum momento, falar, nossa, mas será que já vivemos isso? Mas é um pouco diferente do que o Daniel falou. Essa última semana é uma semana de quanto tempo? De 7 anos? Nós estamos já, então... Não é isso. Nós estamos trabalhando com um período longo. A gente nem entrou no milênio, gente, que é a próxima aula. E vocês vão ter outra questão relacionada ao milênio, né? Como um período mais entre a primeira e a segunda vinda de Cristo.
que não é literal, que não é físico, que não é terreno, tá? No sentido como o dispensacionalismo aborda. Então, tenham paciência e se esforcem em entender a pergunta dos discípulos com relação ao templo e a resposta de Jesus com relação à queda do templo, que está relacionada à perseguição da igreja, e o futuro com a vinda dele e o final dos tempos. Nós estamos agora nesse futuro distante. Depois Jesus volta de novo para o momento deles. E depois ele volta de novo para o momento futuro. Isso acontece em Mateus 24. Tá bom? Alguém mais? Alguém mais? Muito bem. Acho que o irmão José Maria quer falar novamente. Pode falar. Não, pastor, o irmão respondeu bem. Eu vou aguardar, assim, curiosidades minhas que o pastor já adiantou que vai responder mais para frente. Eu acho que eu vou responder. Se eu não responder, a Joyce responde, o Gabriel, alguém responde. Não, fique em paz. Fique em paz, pastor. Fique em paz. Pode prosseguir. Então, tá bom, vamos lá. Muito bem, vamos caminhar aqui. Deixa eu diminuir aqui a telinha. Muito bem. Gente, vamos caminhar então. Né? O versículo 23, olha só. Isso aqui é importante para nós. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, tá? Ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Isso aqui, essa frase, ele faz também referência ao futuro próximo, para os discípulos. Né? E ele volta a dizer, porque sempre na história da igreja surgiram falsos cristos. A gente tem um que anda entre nós aí, o Henrique Cristo lá. tem vários, né? De modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aí a gente encontra inúmeras seitas aí, né? Ali em Brasília, gente, eu estava vendo um documentário uma vez que Brasília é uma cidade mística, né? Tem muita coisa relacionada ao misticismo, ao final dos tempos. Tem muita coisa ali em Brasília. Tem uma cidade meio que... Como é que é o nome? Não me recordo agora. Uma cidade meio que escondida ali em Brasília, né? E relacionada a algumas seitas que existem ali. A gente está cheio disso no Brasil e no mundo, né? De seitas e cristos e falsos profetas. E que muitos seriam o quê? Enganados, né? Eis que de antemão vou-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as abutres. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver se volta o slide aqui. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. O texto nos diz que aonde estiver o cadáver, ali se ajuntará também os abutres. Jesus está fazendo uma referência àquela palavra que ele disse nos versículos do versículo 14 até o 31, né? Que é um período de grande perseguição e de carnificínio, que vai se assemelhar até mesmo à grande tribulação ou ao Império Assírio, né? Que houve no passado na vida dos judeus, de um grande terror que virá sobre eles. Assim será a vida do Filho do Homem, ele diz, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Ou seja, ninguém sabe, né? Mas o texto diz, assim será a vinda do Filho do Homem, né? Fazendo referência ao relâmpago que sai do Ocidente ao Oriente. Mas assim será a vinda dele, onde tiver o cadáver, se ajuntarão os abutres. Ou seja, será esse momento da vinda do Filho do Homem, será num momento de grande caos e perseguição, onde se terá muita tribulação. Olha só, o alerta que Jesus nos traz no grande período da tribulação
é que os falsos cristos e os falsos profetas farão sinais. Cristo não pode ter voltado, tá? Porque o seu retorno será no abrir e fechar de olhos, ok? Então, será num momento, como ele diz, do relâmpago. Por isso, ele compara a vinda desse abrir e fechar de olhos, né, como um relâmpago, né? Mas ele alerta novamente sobre o quê? A carnificina que os cristãos serão submetidos. Onde tiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Versículo 29, tá? Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. Logo depois da tribulação, presta atenção, como esse sermão ele é importante para responder e como que nós vamos interpretar as questões de tribulação do texto de Apocalipse, que nós nem entramos ainda, tá? Logo depois da tribulação, daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, olha aqui, com grande canglor de trombeta, os quais se ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Gente, vou fazer referência novamente à teoria mais difundida no mundo hoje, que é o dispensacionalismo. Porque ajuda a gente a questioná-la, a questão do arrebatamento. Pensa comigo, a igreja, dentro dessa linha de interpretação dispensacionalista, pré-tribulacionista, a igreja ela é arrebatada, ok? O Espírito Santo vai embora da terra. A igreja se encontra com Jesus no céu, tá? A igreja se encontra com Jesus no céu. Fica na terra aqueles que vão ser julgados agora. E segundo essa teoria, a segunda volta de Jesus, ou a segunda ressurreição, ela será para destruição, julgamento, ok? Tá? E aí a gente encontra, né? É lógico que aí nesse período tem um milênio, né? Depois desse milênio virá o juízo final. Aí a gente encontra uma questão de grande deficiência dessa linha. Como explicar aqueles que dizem que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro na grande tribulação que está narrado no livro de Apocalipse? Como? Né? Como é que eles se arrependeram se no Espírito Santo não está mais? É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que o texto diz para nós. Jesus está dizendo desse futuro que virá, fazendo alusão à resposta aos discípulos sobre o fim e a volta dele. Logo depois da tribulação, daqueles dias, haverá um evento global. Escurecerá o sol, a lua, não se dará mais sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem sobre a nuvem do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade à outra. Nas duas linhas que nós vamos ver na semana que vem, o amilenismo e o pós-milenismo, a volta de Cristo e o arrebatamento é um único evento, ok? É um único evento. E aí a gente encontra que o que vai definir a volta de Cristo é um grande período de tribulação. Jesus volta, a igreja vai com ele. E ponto. Não existe primeira e segunda vinda, no sentido de uma igreja que sobe e uma volta de Cristo com a igreja para lutar na guerra de Magog lá, né, do Armagedon. O Armagedon, olha só o que diz aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos. A gente entende que esse evento da segunda vinda, né, de Cristo, né, que é o Armagedon, olha só, a grande tribulação terminará com uma batalha espiritual, ok? Não como o dispensacionalismo diz, que é uma guerra dos filhos da terra com os filhos da luz, com os anjos, a igreja e aqueles que trabalham agora para o anticristo. O texto não diz isso.
diz que ele enviará os seus anjos com grande clamor e trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra. Então a grande tribulação termina com uma batalha espiritual, o Armagedon, com as estrelas e os poderes celestes, os anjos sendo o quê? Abalados. E aí vem o que? Jesus volta. Então, eu gosto da linha amilenista e pós-milenista, porque simplifica os eventos de uma maneira mais lógica as palavras de Jesus. E ele consegue trazer para nós uma clareza dos eventos e uma coerência na própria interpretação dos textos. O problema dessas linhas é que elas vão migrar entre, algumas vezes literal, outras vezes simbólicas. Eles vão olhar sempre para o futuro, tudo é o futuro. Então, assim, algumas questões que vai ficar claro semana que vem para nós, quando a gente estudar o milênio, vocês vão perceber que é de se questionar. Aí você fala, pastor, mas é questionável também a linha, as outras linhas, todas elas são passíveis de questionamento, todas elas têm furos, todas elas têm acerto. Agora, você precisa, no âmbito do conhecimento maior da escatologia, escolher uma linha que lhe apraz. O que você não pode é migrar entre todas, você tem que escolher uma linha, porque senão você constrói um bicho, você não consegue ir para lugar nenhum, e nem construir de uma maneira lógica e de uma maneira coerente a própria interpretação do texto do Apocalipse. Nós ainda não entramos nos textos de Apocalipse. E vocês vão ver que os primeiros capítulos são os primeiros séculos da igreja. As taças, os selos e as trombetas é um único evento descrito, né, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Ok? Tem muitas pessoas que estão dizendo, essas taças, os selos, né, são eventos futuros. Então, a gente precisa olhar o texto a partir desse sermão de Jesus, a partir das palavras do livro do Apocalipse, escrito para aquela geração, e trazer a melhor interpretação para o nosso tempo. Agora, o grande problema nosso é que nós olhamos para o futuro e queremos saber quando será. A gente não sabe quando será. Ok? Alguém quer falar? É eu, pastor. Oi. Pastor, então, se nenhuma dessas linhas elas serve de referência para um entendimento, digamos assim, real ou coerente com a palavra de Deus, então é possível estudar a Bíblia ou essas ciências sem a cosmovisão, sem a interpretação individual de cada um, para que não gere esses conflitos que há entre elas, que o senhor citou aqui, que nós conhecemos, que nós vemos nas diferentes linhas, né? Cada uma assim com seus acertos e com os seus erros, mas que entre elas não há entendimento, não há consenso, não há unidade. Sem esse fundo de cosmovisão, seria possível a gente chegar a uma unidade, assim, tratando-se do entendimento real do que a palavra diz ou não? A gente precisa entender aqui o que é unidade. Tá? Primeiro, unidade em quê? Nós vivemos num mundo de diversidades, ok? E quando a gente lida com cosmovisão, a gente está falando de cosmovisões. Vou repetir novamente, né, o que eu disse alguns momentos atrás. Nós estudamos tendo a Bíblia como inspiração. A Bíblia é a palavra de Deus, ok? Nós estamos caminhando nela. Até agora eu não saí dela. Agora, o que sai da Bíblia que é o problema. Agora a gente precisa entender uma coisa, Zé Maria. A igreja cristã, ao longo da história, ela teve discussões. Se você hoje tem uma Bíblia nas mãos, se você hoje tem uma igreja com uma tradição, né? Por exemplo, o grande problema da nossa geração é que elas acham que a igreja começou agora.
Se eu disser para você que por muitos séculos a igreja batizou por aspersão, igual os padres fazem, e batizou bebês, por muitos séculos, né? Inclusive na Reforma Protestante, os reformadores entendiam que o batismo de infante ele era necessário, porque faz parte da teologia da aliança. Vou fazer uma pergunta aqui, quem tem filho bebê, a Vanessa acho que a gente tem filho criança. É teu filho? Não faz parte da sua família? Não faz parte da aliança familiar? Sim. Da mesma forma, os filhos fazem parte da família. Então, por que não batizá-los? E a igreja, por muitos séculos, batizou crianças. Tanto que a nossa igreja também não se posiciona, ela libera. Se você, qualquer um de vocês tem filho criança, o Otávio tem o Gustavo, pastor, eu batizo o Gustavo, eu quero batizá-lo. Batizo. Entendeu? Você quer que batize? Batizo. Né? Mas você vai levar o seu filho à educação cristã até chegar à fase adulta, para quando ele tiver compreensão do evangelho, ele fazer a profissão de fé e ele entregar a sua vida a Cristo? É essa a questão, ok? Então, pedir uma unidade ou uma linearidade, não é linearidade, mas pedir que todo mundo pense igual é um pouco demais. Ao longo da igreja, ela também, Zé, não pensou diferente. Nós tivemos debates de anos que geraram concílios na igreja acerca, por exemplo, da natureza de Jesus. Jesus é Deus ou Jesus é homem? Ou ele é os dois? Debates relacionados, por exemplo, à própria deidade de Maria. Ou seja, Maria, ela gerou Deus. Olha lá, né? Ela gerou Jesus. Ela é santa, não é? Então, gente, nós precisamos abrir a mente a partir da história e entender o momento histórico. O que eu estou tentando fazer com vocês aqui é olhar para o momento que Jesus está explicando para eles e mostrando o futuro, o que virá. Agora, nós temos 20 séculos aí, de 21 séculos, andando como igreja. A igreja passou por muitas situações. Nós tivemos, nos primeiros 3 séculos, um grupo que pensava de uma forma. Por exemplo, Agostinho, de Hipona, Santo Agostinho, ele era pós-milenista. Olha só. E ele é a base, Agostinho é a base da teologia da Igreja Católica e da Igreja Protestante, no que se refere à questão da natureza pecaminosa do homem. É Agostinho que vai trabalhar o aspecto da natureza do homem, teologicamente. Então, gente, o nosso estudo é um estudo teológico aqui. Né? A gente não está olhando para o texto sagrado de uma maneira devocional, a gente está olhando para o texto sagrado de uma maneira teológica, para trazer as verdades que trazem para nós esclarecimento acerca de eventos que se cumpriram e outros que se cumprirão. Então, não há harmonia na interpretação, porque cada período houve uma influência. Por exemplo, o pós-milenismo ele tem uma influência missionária. Há grandes avivamentos da história, na Inglaterra, na Escócia, avivamentos que houveram nos Estados Unidos, né? Avivamentos que levaram a igreja a se motivar à expansão do evangelho. Então, a escatologia pós-milenista é otimista, entende que o evangelho vai alcançar o mundo e Jesus virá. Você percebe que o momento histórico ele é importante para que grandes personagens tragam interpretações para o seu tempo? Hoje nós estamos vivendo talvez uma força maior do amilenismo, de um mundo que piora, de um mundo que vive nessa degradação humana e que vai chegar no ápice de uma grande tribulação e Jesus volta. Ou a gente continua, né, diante do dispensacionalismo que vai trabalhar a proteção da igreja, a igreja sobe, né? Israel ainda tem uma questão preponderante ainda na história da redenção, que Deus vai usar Israel, né? Ou a gente precisa escolher o que a gente quer. Agora, eu entendo vocês, as dúvidas, mas, gente, é necessário ler e estudar.
eu volto a dizer, aquele livro do Hernandes Dias Lopes vai dar meio caminho andado para vocês aí na interpretação. Então, quando a gente fala de unidade, a gente não está falando de que a igreja... Por exemplo, os dispensacionalistas são nossos irmãos? Sim. Eu tenho irmãos pentecostais, neopentecostais, tradicionais, né? Católicos. E aí, como é que a gente lida com isso? Então, a gente precisa amadurecer algumas coisas, né, relacionadas à interpretação. O que nós não podemos é trazer as nossas experiências para o texto. Não. Eu estou aqui pegando os textos do Sermão do Monte das Oliveiras e trazendo para vocês o que Jesus está dizendo. Ok? Então, mais uma vez, né, é um desafio para vocês, eu compreendo. Mas é necessário que vocês se esforcem a olhar o texto a partir da pergunta dos discípulos. Eu ainda não estou falando do fim, eu estou ainda em Mateus 24, mostrando as palavras de Jesus com relação ao futuro próximo e ao futuro distante, ok? Então a gente olha aqui, ó, olha só, texto anterior que nós vimos, né? Cadê aqui? Deixa eu ver se volta. Futuro distante, até o versículo 31. Que ele vai falar desse momento onde a grande tribulação ela termina com a vinda de Cristo. Depois a gente tem, do 32 ao 35, Jesus retomando as palavras no futuro próximo, do momento deles. As palavras de Cristo não passarão antes e serão cumpridas naquela geração. Olha só o versículo 32. Vou ler aqui na minha Bíblia. Aqui, Mateus 24, 32. Retoma aí comigo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Bom, uma geração tem 30 anos, pelo menos. Já se passaram 21 séculos. Como é que a gente responde essas palavras de Jesus? Ele diz que não passará esta geração até que se cumpra essas palavras. Jesus volta a falar do período próximo dele. Aquela geração, ela veria a destruição do templo. Ela experimentaria perseguição. Então, a gente encontra aqui essas expressões, próximo e geração. Não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Olha só, Jesus ele assegura a infabilidade de suas profecias e garante que aquela geração dos discípulos veria aquelas coisas, futuro próximo, acontecerem. Todos eles passarão por perseguições, exceto João. Todos os apóstolos morreram martirizados. O João ele vai para Patmos, ele está exilado, fugido da perseguição, e lá ele tem a revelação do Apocalipse. A destruição do templo, ele diz, não ficará pedra sobre pedra. Ela ocorreu no ano 70, sob o comando do general Tito, onde ele vence a grande revolta judaica, né? E também destruir as muralhas de Jerusalém. E aí ele volta agora a sair desse futuro próximo para o distante de novo. Olha lá, vou ler de novo para vocês aqui, ó. O texto diz, 36 ao 41. Ele vai falar sobre a desatenção das pessoas e o retorno iminente de Cristo. 36 a 41. Naquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Naquele que? Dia, que faz referência aonde o céu será abalado, a lua, os astros serão abalados, onde o evento da volta de Cristo será, né, iminente. Naquele dia, ninguém sabe, nem anjo, nem o Filho, senão o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé? Noé está construindo a arca, ninguém está dando atenção, ele está pregando, dizendo que vai vir o juízo de Deus, vai vir novamente esse momento do juízo através do dilúvio, e ali a gente encontra o que é o povo desatento. Olha só o texto. Pois como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem, futuro novamente, ok? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, um será levado. Olha só, estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Você percebe que esse futuro distante que Jesus fala sobre a vinda será do que? De uma desatenção. Não parece com o nosso tempo? Um povo que se preocupa com a sua vida e não com a sua fé, não é? Olha só, Jesus ele volta-se agora, falando desse futuro distante, para uma conclusão da abordagem do fim, falando desse fim. Primeiramente, ele ressalta a tolice de tentar descobrir o dia e o horário. Isso aqui, ao longo da história, a gente encontrou muitos personagens que tentaram descobrir o tempo deles, né? O sofrimento dessa grande tribulação será surpreendido com a vinda iminente e com o arrebatamento do povo de Deus, um único evento. Uns serão levados para o gozo do Senhor e outros serão deixados num tormento eterno. E daqui para frente, Jesus passa a contar parábolas para ilustrar as verdades de estarmos preparados. E aí entra aqui o papel da igreja. A igreja estar preparada, a igreja estar pronta, andando em retidão, porque a vinda será iminente, como um relâmpago que sai do ocidente e desce ao oriente, num piscar de olhos. Né? Aí tem as parábolas do ladrão, do servo imprudente, das virgens, dos talentos, da ovelha e dos bodes, todas elas fazendo referência a esse momento final da igreja. É desafiador para nós olhar para o texto de Mateus e tentar focar nele, entender as palavras de Jesus. O que eu estou tentando fazer com vocês é responder o mais próximo possível do texto do que Jesus está dizendo aos discípulos. Semana que vem a gente vai trabalhar um pouco de milênio, as escolas milenares, e depois a gente vai entrar nos textos sagrados, e aí você vai ver como vai ficar legal. Há situações difíceis de responder em todas as linhas de interpretação. Por exemplo, haverá fé na terra, né? Haverá fé na terra quando Jesus voltar, né? É uma palavra que diz que o amor se esfriará. Não haverá praticamente fé na terra. Essa é uma palavra que traz uma indagação para os pós-milenistas, e que eu sou pós-milenista, responder. Como é que a gente responde isso? Porque o pós-milenista diz que o evangelho será pregado nas nações, haverá um período de paz e prosperidade, né? E a igreja, sim, experimentará um novo período, né, semelhante aos dos avivamentos. Só que o texto diz que haverá fé na terra, né? Então, assim, são questões difíceis. A gente precisa ser honesto. Todas as interpretações que são colocadas têm problemas de interpretação, tá? Não é simples trabalhar a escatologia, né? Já há 21 séculos há muitas pessoas, muitos personagens que trabalharam a teologia de escatologia dos finais dos tempos de uma maneira ou de outra e tentaram responder. Tá? A gente também está tentando. E aqui eu não sou especialista, estou estudando junto com vocês para tentar trazer esclarecimento ou mais dúvidas para que vocês estudem mais. Gente, eu vou parar aqui, mas eu quero ouvir vocês. Vocês querem conversar, falar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta, né? Depende da pergunta, eu deixo ela para as próximas semanas, para a gente não avançar. A gente terminou esse processo do método hermenêutico. Falamos do preterismo total, parcial, historicista e futurista. Primeira aula, lembra? Nós falamos sobre esse momento distante e próximo que Jesus trabalha no texto de Mateus 24 para fazer referência à resposta aos discípulos sobre a questão do momento da destruição do templo e a questão do futuro da vinda dele e os acontecimentos finais. Semana que vem, vamos trabalhar as escolas que trabalham o milênio, tá? Então, a gente vai fazer isso nas próximas semanas.
Então eu paro por aqui e ouço vocês aí alguma pergunta que vocês queiram fazer. Pastor, deixa eu te perguntar, não sei se você vai conseguir responder nessa aula ainda. Quando ele fala aqui em Mateus 24:4, né? Acautelai-vos que não vos enganem, né? Então, por exemplo, assim, você vê muito na mídia aí, essas multidões aí. Então, assim, considerando que elas estão sendo enganadas, depois automaticamente mais para frente ele fala que até os escolhidos serão enganados. Então, assim, minha pergunta então essas pessoas que estão seguindo essa nova doutrina aí, né, de prosperidade, são de fato os escolhidos que estão seguindo os falsos profetas, ou são os escolhidos, desculpa, deixa eu formular a pergunta. São os escolhidos de fato que estão seguindo os falsos profetas, ou não são pessoas escolhidas que estão seguindo esses falsos profetas? Olha, eu vou tentar usar um pouco da sabedoria bíblica, né? A Bíblia diz que o joio vai crescer junto com o trigo, né? Quem vai separar os bodes das ovelhas, ou o fruto do trigo e a palha, é o Senhor com a vinda dele. O que eu acho que nós precisamos levar em consideração é a narrativa bíblica, Otávio. A Bíblia nos demonstra que Deus criou um mundo e esse mundo se tornou instável por causa da rebelião humana, por causa do pecado deliberado dos seres humanos, ok? E diante disso, o mundo se tornou instável. A maldade, o pecado, os desastres, as guerras, são fruto de um mundo instável, da natureza maldosa e maligna que há no coração humano. Diante disso, o que Deus faz no seu plano? Ele estabelece, né, um povo. Deus estabelece Israel. Deus faz uma aliança com o seu povo. Israel se torna luz para as nações. Pelo menos deveria se tornar a luz das nações. Israel perde a oportunidade porque também se corrompe, né? E não cumpre o papel e a missão de ser luz às nações. Israel, se você for estudar o Antigo Testamento, você vai ver que o reino do norte, Israel, no ano 722, ele é destruído por causa da incredulidade, da idolatria, do pecado. E no ano 586, Judá é tirada da terra dela, né, de Sião, e levado para a Babilônia. Então você percebe, por causa da idolatria e do pecado, Israel perde a oportunidade de ser luz às nações. E aí a gente vai avançando na história, através da teologia da aliança, e olhando para a história, a gente vê a vinda da igreja. A gente olha para a promessa abrâmica, e a promessa da igreja vai se cumprir, onde o Espírito de Deus agora cumpre, através da igreja, a missão que Israel se perdeu no passado. Hoje, a igreja na terra cumpre ser sal e luz, ok? Então, olhando para a narrativa bíblica, a gente precisa entender o que de fato é a igreja, qual é o papel da igreja. Nós estamos ainda, o Espírito Santo está na terra, nós estamos vivenciando isso. E estamos se preparando para a vinda de Jesus, ok? Até que ele volte e a redenção ela se torne plena, ou seja, a missão de Deus se torne plena, o reino de Deus se torne absoluto com a vinda dele. Quando a gente olha para essa narrativa bíblica, a nossa escatologia ela tem que ser otimista. A igreja não pode ser pessimista e parar de ser luz da terra, de ser sal. O problema é que essas teologias elas mancham a própria identidade da igreja, porque elas têm uma visão, uma cosmovisão humana, né, egocêntrica e terrena, cujas promessas de Deus para um povo é terreno e não celestial. Então, assim, olhando para a Bíblia, a gente tem as respostas. Agora, quem vai separar, né, é o próprio Senhor. Agora, a Bíblia também diz que a gente tem que julgar, né, julgar as profecias, né, julgar se há coerência. Por exemplo, a Bíblia diz que nós vamos conhecer a árvore pelo seu fruto. A igreja frutifica,
pessoa que se diz discípulo frutifica. Então, eu acho que é nesse papel e nessa linha que a igreja precisa avançar. E aí entra a escatologia, né? Como que será isso? Ah, nós vamos passar pela tribulação? Possivelmente sim, talvez não, né? Depende. Agora, quando será? Não sei. O que eu tenho na Bíblia são indícios que a igreja vai passar pela grande tribulação. E aí virá o fim, virá a volta de Cristo, né? E semana que vem nós vamos falar sobre milênio. Aí vai dar mais nó ainda, né? Porque tem muitas pessoas que vão entender o milênio como futuro, real, presente, terreno, né? E literal. A gente vai entender de uma maneira, quando eu falo a gente, a linha que eu proponho é um milênio espiritual entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Significa que o reino milenar já é vivenciado como um grande período da igreja na Terra, né, que é essa última semana de Daniel, ok? Então a gente precisa fazer essas conexões também, tá? Com a visão de Daniel. Agora, também tem o outro lado, tem as outras linhas, e a gente vai ler elas na semana que vem. Talvez precisemos de 2 aulas para falar das 4 escolas, tá bom? Semana que vem a gente caminha mais aí. Mais alguém? Eu quero passar rapidamente. Pode falar, irmão. Posso falar? Desculpa aí. Olha, a respeito, eu vou juntar aqui algumas coisas que eu aprendi hoje. Lá no começo, quando a gente começou o curso aprendendo, ouvindo que Jesus trata dos fins dos tempos com grande tribulação e tal, e depois ele cita o acontecimento lá do dilúvio de Noé, que não precedeu nada disso. Jesus compara o fim com o dilúvio, a grande tribulação, a volta dele com o dilúvio de Noé, mas o dilúvio de Noé não tinha aparente indício que estava perto do fim, só Noé que percebia, que estava percebendo. O que tinha que o povo acreditar naquele momento era na palavra que Noé ministrava, não é? E o dilúvio veio de forma assim inesperada, como a volta, como ele fala da volta dele, do relâmpago, que vem do Oriente ao outro. Enfim, não fica assim algo a explicar a escatologia ou a teologia, a explicar para nós assim de forma mais clara, se é que é possível. Por isso que eu questionei o pastor sobre a uma aliança, assim, digamos assim, eu estou criando uma palavra aqui, da teologia e da escatologia com a palavra, assim, com o que a palavra de fato diz, não deixando a escatologia de lado ou desfazendo da ciência, mas para uma melhor compreensão nossa, porque eu tenho coisa minha, eu tenho a ideia de que um dia nós vamos compreender esses dois lados, essas duas faces do cristianismo, digamos assim, essa parte real que Jesus falou para seguir ela à risca, para ter cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinamentos, para a igreja manter isso incontaminável, digamos assim. E Jesus, ao mesmo tempo, a gente vive esse tempo da ciência, da cosmovisão, da escatologia, dessas linhas aí todas que a gente está ouvindo aqui. E isso gera uma dificuldade muito grande para a igreja, para os membros, para nós que não tem, que acha, que acredita só na palavra, que a palavra é a única verdade, e que tem uma crítica grande a respeito. Nós fazemos uma crítica forte a respeito das tradições e da Igreja Católica, tudo que se mantém até hoje. E aí, olhando assim de fora, parece que nós estamos na mesma linha, assim, no mesmo, tratando das mesmas questões e só de forma diferente. E são questões assim que talvez pela forma que é ensinado ou falado, não tem, a igreja não consegue absorver isso, sabe, pastor? Essa a minha forma que eu vejo. Aí eu estou questionando o pastor se lá em Noé não teve assim
indício de que o dilúvio estava tão próximo, de que o fim estava tão próximo, não seria o caso, então, de a gente compreender que nesses tempos que nós vivemos, tratar isso de uma forma mais real, tudo isso que as profecias tratam, até porque Jesus não definiu o tempo, e levar isso mais a sério, assim, mais próximo do entendimento da igreja, uma linguagem mais simplificada, de repente. E isso fazer... E aí, me perdoe, eu volto ao tema da unidade, porque eu gosto de ler Efésios 4, quando o apóstolo Paulo fala lá da unidade da fé, e eu percebo assim algo próximo desse assunto, de tudo isso que nós estamos falando, da volta de Cristo, dos escolhidos, da salvação. E aí, por isso, eu gostaria que, lógico que é assunto demais para o pastor explicar, mas se é possível, é só uma pergunta assim, bem direta, de objetivo, se é possível a escatologia aceitar, digamos assim, a companhia da palavra como ela é, da revelação como ela é, para que a igreja consiga compreender melhor. Muito bem, vamos lá. Né? Vou tentar aqui. Essa linguagem que só os teólogos conseguem entender, pastor. Que só os teólogos, só os pastores, só quem estuda, só quem está aqui participando dessa aula igual eu estou, igual os irmãos estão, consegue saber disso. Lá no banco, lá na igreja, até porque lá não é lugar para se tratar de teologia, né? Nem escatologia, lá no culto, não é? A igreja, no geral, não tem conhecimento dessas coisas. É importante isso para a igreja? Se é, por que não ser algo assim mais transparente? Muito bem, vamos tentar aqui. Bom, são várias coisas, né? Você colocou aqui, né? Uma delas está relacionada à vida da igreja. Vamos lá. A igreja é o cumprimento, né, de um povo que precisa agora dar sequência a uma missão. O problema é que a igreja hoje pós-moderna, ela não está preocupada com unidade, ela não está preocupada com missão, ela não está preocupada com ganhar almas. Quando eu falo igreja, eu estou falando das pessoas. Né? A igreja hoje está preocupada na sua própria vida. Eles estão igual nos dias de Noé, casando, dando-se um casamento. Bom, nós estamos abrindo a oportunidade para muitas pessoas estarem conosco aqui. Cabe 100 pessoas nessa sala aqui. Sabe? Tem 8, tinha 9, agora tem 8. Né? Então, assim, quando tinha escola bíblica, da mesma maneira, sempre a minoria. Né? Então, você percebe que não é o problema da igreja, aqui como igreja local, propor ensinamento. É aqueles que desejam aprofundar o seu conhecimento sendo discípulo. No discipulado, você precisa se submeter ao processo de aprendizado. Né? Por isso que eu estou tentando aqui com vocês olhar para o texto apenas. Né? Então, assim, a igreja cristã hoje, ela está sendo desafiada. E o desafio nosso hoje é viver, né, a missão. Com relação às questões mais difíceis, eu compreendo que elas são difíceis, é difícil para mim também, tá? Eu estou tentando simplificar o máximo para vocês entenderem as palavras de Jesus. Com relação a Noé, eu acabei de falar sobre a narrativa bíblica para responder no Otávio. A gente vê uma corrupção generalizada do homem, a imagem natural do homem, ela é afetada pelo pecado, entra a corrupção, a ponto de, capítulo 6 do Gênesis, Deus olhar para o mundo e falar que os homens agora, né, se perderam. E a Bíblia diz que Deus vai começar tudo de novo com a família de Noé.
Então, a perseguição que você está olhando apenas a grande tribulação como resultado externo de um mal que persegue o bem, que é a igreja. Mas a gente precisa compreender também essa grande tribulação do aspecto, entendeu? Não só externo, mas da própria natureza maligna que há no coração humano. Que aquele que não é regenerado tem no seu coração. Então, a gente olha o livro de Gênesis e a gente encontra, por exemplo, o juízo que vem. Deus falou, vou começar agora tudo de novo através da família de Noé, né? Como um juízo que virá sobre o povo de Deus. E foi assim com Israel, um juízo que veio sobre o povo de Deus, resultante da natureza do pecado, da rebelião. Então, a gente precisa, por exemplo, responder essa pergunta sua sobre perseguição prévia em Noé. Não preciso fazer essa conotação do texto de Gênesis. Eu preciso apenas olhar para o texto. Olha só, versículo 29, de Mateus 24. Logo em seguida, né, o texto vai falar aqui, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o texto diz sobre o futuro distante. Logo a seguir da tribulação daqueles dias, haverá o quê? A vinda de Cristo. O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todos os povos lamentarão, como os demais de Noé lamentaram. Virá o juízo final. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e glória. De maneira simples, para que a igreja entenda, Zé. O próprio texto de Jesus mostra esse movimento que Jesus faz sem ser teológico. O texto, versículo 3, olha só. Diz-nos quando sucederão estas coisas. Quando que não ficará pedra sobre pedra? Quando será a tua vinda? Quando será a consumação do século? Jesus começa a responder de maneira próxima. Um futuro agora que é próximo à igreja daquele tempo, dos discípulos, dos apóstolos. Vocês vão passar perseguição. 300 anos, 3 séculos de intensa perseguição à igreja. Depois Jesus volta a falar de um futuro distante, né? A partir do versículo 14. E será pregado o quê? Este evangelho. Olha só. O evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho das nações. Então virá o quê? O fim. Qual é o fim? Está falando do futuro, desse momento onde ele volta. E ele começa a desempenhar aqui a figura do anticristo. E naquele tempo, futuro, eu estou seguindo o texto de Mateus, as palavras de Jesus, de maneira simples. Naquele tempo haverá, versículo 21, grande tribulação. Não está falando dos primeiros séculos, está falando do futuro. Haverá tribulação desde o princípio do mundo. E ele começa a afirmar, os dias serão abreviados. E aí ele diz, surgirão falsos cristos, falsos profetas, porque tantos vão dizer... Aí ele começa a desenvolver a questão da vinda iminente, né, do relâmpago, ou no olhar, um piscar de olhar, ele virá, e da grande carnificina, que haverá sobre o futuro, sobre a grande perseguição, a grande tribulação, o sofrimento da igreja no futuro, que vai demonstrar a vinda de Cristo, esse sofrimento. Versículo seguinte fala, seguindo, logo em seguida do que? Onde estiver o cadáver, se ajuntarão os abutres. Está falando da vinda dele. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, vem a vinda dele. O sol, a lua, o firmamento, a guerra espiritual no céu. E aí acontece o quê? O juízo eterno. Por isso que ele faz agora referência ao momento presente dele, da parábola da figueira, e depois ele volta para o futuro de novo. Ninguém sabe o dia e a hora. Nem os anjos, nem os filhos, nem o filho, senão o pai. E ele diz, versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, qual foi os dias de Noé? Dia de juízo. Ok? Ninguém sabe a hora, mas quando ele vir, será pavoroso, que muitos lamentarão. Será pavoroso, olha só.
Jesus está explicando o futuro para os discípulos. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, nós não estamos vivendo esse tempo, as pessoas preocupadas com a vida delas. Foi parecido. A referência que ele faz de Noé é duas. A falta de ouvido que as pessoas davam à mensagem de Noé, à mensagem de Deus, e ao juízo que veio iminente. Da mesma forma, hoje, esse futuro distante, que aproxima a volta de Cristo, a gente não sabe quanto tempo. As pessoas não ouvem mais, não dão mais valor à mensagem de Jesus, ou às palavras do profeta. Quem deu crédito da minha pregação? E aí vem o quê? O juízo de Deus. Porque a vinda de Jesus se estabelece o juízo final. É um evento em sequência do outro. Então, Zé, e a todos que estão me assistindo, de maneira simples, o próprio texto responde. Eu estou trazendo elementos de interpretações históricos de escolas, quando eu falo escolas, de caminhos de interpretação que a história cristã desenvolveu. Ponto. Isso aqui é história, não sou eu que estou colocando. Então, quando a gente olha para a história cristã, a gente vai entender melhor a teologia bíblica. Entendeu? Agora, nos últimos 100 anos, o movimento dispensacionalista olhou para a escatologia a partir da história mais futura, mostrando sempre que o apocalipse vai acontecerá, o mundo vai piorar, a igreja será arrebatada. Então, o grande problema da interpretação escatológica está nos últimos 100 anos. Pentecostalismo, neopentecostalismo que veio aqui e absorveu essa interpretação. Aí a gente começa a falar de duas ressurreições, de uma igreja que sobe invisível. Tem uma linha pré-tribulacionista, dispensacionalista, que já falam de 3 vindas. Aliás, de dois arrebatamentos e a volta de Cristo. É uma coxa de retalho. Isso aconteceu nos últimos 100 anos. A história da igreja, ela vai mostrando para nós a coerência das interpretações. A que mais destoa é a que mais confunde o povo no nosso tempo. Esse o grande problema hoje. Então, o que eu tentei trazer para vocês desde a nossa primeira aula é o método de interpretar o Apocalipse. Qual é o método? Nós estamos usando o preterismo parcial. Nós estamos utilizando do método histórico gramatical, olhando para a história da Bíblia no seu momento histórico. Nós estamos fazendo isso agora, ok? Pegando os momentos de Jesus e o momento futuro e aplicando na nossa realidade. E na semana que vem nós vamos falar das escolas. Quando a gente terminar tudo isso, a gente vai para o texto bíblico, a gente vai falar das igrejas, 7 igrejas, os selos, então, se vocês quiserem, a gente caminha aí 8, 10 semanas no Apocalipse. Ok? Mas a interpretação que eu vou trazer no texto bíblico, né, ela tem uma coerência interpretativa no sentido de não tentar trazer elementos da história moderna para o texto. Não vou fazer isso. Tá? Isso aí tem outro nome da hermenêutica, né? Também traz grandes problemas. Então, assim, é um desafio. Eu entendo vocês, sei que o quanto é desafiador, mas é um desafio para que a gente aprenda mais. Tá? Compre o livro do Hernandes, mesmo sendo amilenista, mesmo sendo amilenista, vai ser relevante para vocês. Tá? Eu compreendo, eu sei que não é simples. Há muitas respostas que talvez ficam vagas ainda, né? Eu gosto que o Zé indaga, porque me dá a oportunidade de responder, porque a dúvida dele é a dúvida de muitos de vocês e de outros, né? Então, assim, não deixe de perguntar, continue perguntando, que isso é bom para o nosso desenvolvimento. Tá bom? Gente, a Joyce vai tirar uma foto aí, então, se vocês quiserem abrir a câmera, ou ela já fez isso, tá bom? A gente vai encerrar a nossa Pessoal, liga a câmera de vocês aí, por favor. olha aí, esse casal desse. Gabriel, você tá tocando tudo, hein, Gabriel? Paz, Pedro. Como é que é? Pamela, consegue ligar para sua câmera? É o Pedro ou o João, hein? É o Pedro. Deixa eu ver se tem pinto aí no rosto aí. Ó, vou tirar.
Vou tirar da Pamela, Gabriel, Pedro e do irmão José. Tira a minha foto, deixa bonito. Peraí que eu vou ficar sério agora. Agora do pastor Zaniel, pastor Reinaldo, Otávio. Peraí. Oi? Eu fundo Pronto. rosa, o cara vai me doar. Vocês veem que vocês Foi. escolhem aí. Gente, Deus abençoe. Joyce, ora por nós. Né? E semana que vem a gente está de volta aí. Se esforce, assista o vídeo de novo, os demais, tá? E a gente vai caminhar aí para tentar alinhar, ou pelo menos contribuir para o crescimento de vocês. Tá bom? Ora por nós, Joyce. Paz, irmãos, vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por esse momento. Te louvamos pela vida do pastor Reinaldo, que tem se dedicado, ó Pai, à tua obra, nos ensinar. Continue dando sabedoria a ele, instruindo, enchendo da tua unção, ó Pai. Nós te louvamos pela vida dele, Pai. Nos dê uma noite de paz, abençoe cada irmão, nos ajuda, Senhor, a compreender mais a tua palavra. Senhor, que o desejo de estudar mais a tua palavra possa crescer cada dia mais em nossos corações. Nós te louvamos por essa noite, por esse momento, no nome de Cristo Jesus. Amém. Ei, gente, Deus abençoe. Tá? Fica firme aí que os cavalos do Apocalipse aparecem. Uma hora aparece. Fica tranquilo. Abraço. Fica com Deus. Deus abençoe, irmãos. Paz. Fiquem com Deus.